Que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração e nos acompanhe para toda a nossa vida. Vamos inclinar a nossa fronte, fechar os nossos olhos e entrar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que nós o invoquemos e coloquemos na presença da nossa vida no dia de hoje, para que tenhamos a sua luz, a sua inteligência e o seu entendimento. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito de sabedoria, Espírito de luz, de entendimento e de inteligência, nós abrimos o nosso coração e pedimos a tua presença. Vem morar dentro de nós, nós queremos ser o teu santuário, para que através da tua presença, da tua força, da tua luz, nós conheçamos a perfeita, agradável vontade de Deus. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da tua iluminação para nos ensinar todas as coisas. Nós precisamos da tua luz para aprendermos o caminho por onde devemos seguir. Nós precisamos, Espírito Santo de Deus, dos teus ensinamentos, para que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Guia-nos, ó Espírito Santo de Deus, com os seus próprios olhos, para que nós deixemos o pecado, as trevas e voltemos para a luz, para que a nossa vida seja mais que vencedora em Cristo Jesus. Os que creem, digam amém, amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Digam todos comigo. Senhor Jesus, nós declaramos, estamos reunidos em teu nome. Vem cumprir a tua promessa em nossa vida. Vem estar conosco. Neste momento, Jesus cumpre a sua promessa. Eis que estarei convosco todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. E mais ainda, quando duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei no meio delas. Assim, Senhor Jesus, nós agradecemos a tua presença e com a nossa fé nós declaramos a certeza de que o Senhor está real, presente agora em nossa vida, com corpo, alma, sangue e divindade. Nós te agradecemos, Senhor, essa presença e aproveitemos a presença do Senhor Jesus para confessar a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós confessamos todas as nossas faltas, todos os nossos erros, todas as nossas transgressões, tudo que fizemos de errado, nós confessamos agora e nos arrependemos, Senhor Jesus, e te pedimos perdão. Perdoa-nos, ó Cristo Jesus. Nesse momento em que nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz na boca do rei Davi, que confessei os meus pecados, e aí o meu ser se reestruturou, se revivou. Enquanto escondia os meus pecados, os meus ossos secavam. Quando a gente confessa, a gente se mantém diante de Deus com humildade, e aí então Deus tem o perdão para conosco. Agradeçamos esse perdão que Ele tem para conosco, e acreditemos com fé nesse perdão. Uma vez que é difícil a gente acreditar no perdão de Deus, porque nós mesmos não gostamos de perdoar, nós mesmos não perdoamos. Agradecemos ao Senhor Jesus esse perdão e digamos todos comigo, Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso único Deus, como nosso Salvador, como nosso Redentor. E declaramos que te aceitamos como Filho de Deus. Nesse momento agora nós nos tornamos também filhos de Deus. Olha que posição maravilhosa. Nesses poucos minutos, nós arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos os nossos pecados, nós pedimos perdão a Deus. E logo depois disso tudo, a gente declara que Jesus é o nosso único Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei. Nós te agradecemos, ó Senhor Jesus, a tua presença. Sintamos essa maravilha que é a presença de Jesus em nossa vida. Sintamos a presença dele e que ninguém dispense essa presença de Jesus. Que Jesus nos dê essa força para nós termos fé, para nós termos confiança naquilo que ele nos ensinou e nós coloquemos tudo isso em nossa vida. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Hoje eu pensava num texto para que eu pudesse dissecar aqui e buscava que o Espírito Santo me dissesse. Aí me deparo com esse jornal aqui. Esse jornal é o Estado de São Paulo, né? E que tem essa manchete aqui: mães não priorizam o carinho e lazer na infância.
E aqui, mais à tarde, diz assim, que os pais são ausentes e eles não participam do aprendizado da criança, não participam do crescimento da criança. Então, o que nós estamos fazendo nesse mundo? Estamos fazendo órfãos. Órfãos. As mães não priorizam carinho e lazer na primeira infância, né? E na prática, os homens pouco participam da criação dos filhos. Então, eis o que está acontecendo nesse mundo, e foi justamente aí a ação diabólica. Foi na família. Foi para desentregar a família, para quebrar a família. Então, as mães não participam mais do lazer das crianças e o carinho que as crianças têm de ter. A mãe sai cedo de casa, correndo, bota o filho numa perua para levar para uma escola. Fica longe dessa criança, é uma tia que cuida dessa criança, é uma funcionária que cuida dessa criança. À tardezinha ela sai do serviço atropelada para pegar essa criança de volta. Ou então a perua leva na casa. A mãe chega esbafurida, cansada, não quer saber de nada porque teve problemas no trabalho, teve problemas no serviço, a mãe enfrentou um monte de dificuldade e aquela criança perto dela, ela tem vontade de jogar pela janela. Aliás, está costume isso, de jogar criança agora pela janela. E o pai, então, esse que já está humilhado dentro de casa porque ganha menos que a mulher, ou porque está desempregado, ou porque não sabe mais o que fazer, este, então, nem quer saber como participa das crianças. Eu acho que essa inversão que o demônio colocou é a primeira coisa que nós temos de reinverter, fazer voltar de volta o ensinamento da Bíblia. Porque o que está acontecendo? Por alguns minutos de zoinho virado, né, de irresponsabilidade, a pessoa coloca no mundo como se fosse um ato de desova, como se fosse uma coisinha de nada, coloca no mundo uma criança, e tem aquelas até que entregam a criança, dispensam a criança. Aliás, ontem eu fui contactado por uma pessoa com 45 anos de idade. Essa pessoa me dizia assim: eu sou filha adotiva. Eu agradeço ao meu pai adotivo que me criou até agora, que me trouxe até aqui. Mas ninguém tira de mim o desejo de conhecer a minha mãe, de conhecer o meu pai. Ninguém tira de mim esse desejo. E ela dizia assim: é certo que agora eu busque o meu pai e a minha mãe? É certo que eu busque? Eu digo, eu não vejo sentido prático na sua busca. Porque se essa mãe te entregou criancinha, é porque ela não queria você. Mas ela me diz assim: mas isso foi um ato impensado da minha mãe, e que agora ela se arrepende. Tudo bem. Então, entre não ir, é o melhor que vá procurar a mãe. Vá procurar a mãe. E ela me perguntava como é que era o caminho que ela devia fazer para procurar a mãe. A única coisa que ela sabia é que ela tinha sido entregue por uma freira numa santa casa, numa determinada cidade do interior, e ali não perguntaram nada. Não perguntaram nada. Só diziam que a mãe era muito rica, o pai era muito rico, e o pai não queria esta criança. Interessante que quem mais insistiu que essa criança fosse entregue era o irmão do padre da cidade. Então disse para ela: minha filha, de repente, não quero acusar ninguém, mas de repente você pode ser filha de um padre que na verdade não quis que aparecesse o problema e obrigou a coitada da fiel a entregar você no mundo. Mas qual é o sentido prático disso? Eu sempre digo que Deus nos dá a mãe. Eu sempre digo isso. Deus nos dá a mãe. E a responsabilidade de achar o nosso pai é da nossa mãe. Se a nossa mãe não tem responsabilidade para encontrar o nosso pai, esta mãe vai pagar caro. Vai pagar caro. Por isso é o meu aviso às jovens de hoje. Vocês serão mães por obra de Deus. Deus é que vai determinar que vocês sejam mães. Mas o pai, vocês têm de encontrar um pai digno, honesto, decente, trabalhador, exemplo para o filho que vocês vão colocar no mundo. Agora, quanto àqueles que fazem a adoção, é bom que tenha a busca de quem é o pai, de quem é a mãe, para saber se essa pessoa talvez não tivesse melhor sorte
com a própria mãe primitiva, com o próprio pai primitivo. Muito difícil, porque se hoje as mães estão faltando com carinho, faltando com lazer, faltando com a presença, porque é a presença que faz com que a criança cresça. É a presença que faz com que a criança cresça. De qualquer forma, eu, como advogado agora, eu vislumbrei. Vou falar para essa moça que me ligou. Se você, porventura, descobrir que você é filha de um padre, provavelmente ele não vai ter outro bem para te dar, para te pagar, mas a Igreja Católica responderá pela indenização disso, desse ato que esse padre cometeu, colocando você no mundo. Então, busque, procure, para que você, pelo menos, tire isso da sua cabeça, para que pelo menos você saiba de quem você veio e de quem você é. Mas tem uma coisa, não menospreze nunca, minha filha, mas nunca, 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 o amor, a dedicação, a entrega que os seus pais adotivos tiveram por você. Nunca você renegue isso. Nunca você renegue isso. Porque se mães biológicas estão jogando fora os filhos, imagine o valor que tem aquela mãe que não é biológica criar uma criança que não é dela e dedicar-lhe todo o amor. E uma coisa interessante que eu observo, eu tenho um irmão de criação, registrado o nome do meu pai, registrado o nome da minha mãe. E eu percebo uma coisa interessante. Se nós fôssemos dar nota pelo amor da nossa mãe a nós filhos, eu tenho certeza de uma coisa, esse menino receberia a maior nota do amor do meu pai e da minha mãe. Acima de nós. Vejam bem o que é um amor de uma mãe e de um pai que não são biológicos, mas que entregam todo o seu carinho para criar uma criança. E por que agora isso me inspirou num texto? Me inspirou num texto que eu digo, puxa vida, o que é que está faltando aqui hoje na família brasileira? Na família do mundo inteiro, o que está faltando? Está faltando luz, gente. Luz. Isso foi a primeira coisa que me veio da cabeça. Está faltando luz, está faltando inteligência, está faltando a perspicácia, está faltando entendimento, está faltando uma integração com Deus, que é a luz. Aí digo, vou falar hoje sobre aquela frase de Jesus, que ele diz assim, em João 8, no versículo 12, olha o que Jesus disse. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então vejam bem, quando eu vi aqui, o que falta aqui? O que a gente vê? Falta amor, falta carinho, falta, portanto, a luz dentro desse lar, a luz dentro dessa casa, a luz dentro desse casamento, a luz desse matrimônio. E aí Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus é a luz. Quando eu digo que Jesus é tudo em nossa vida, Ele é a luz que ilumina a nossa casa, o nosso lar, o nosso matrimônio, o nosso trabalho, a nossa relação com as terceiras pessoas, a nossa relação com a vida, a nossa relação com os parentes, com pai e mãe, a nossa relação total. Ele é que tem de iluminar. Tudo isso tem que ser feito à luz de Jesus. Ele é que tem de debulhar a luz sobre cada um de nós. Interessante, quando ele diz que eu sou a luz, aí ele diz assim, mas eu quero que vocês sejam como eu, diz Jesus. Eu quero que vocês sejam como eu. Então, em Mateus, no capítulo 5, ele dá uma expressão mais admirável, uma expressão maravilhosa. Ele diz assim para nós, para mim, para vocês, para todos que estão aqui, para todos que estão me ouvindo, ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Então Jesus, quando ele se declara que ele é a luz, e ele diz que ele quer que nós sejamos como ele, então ele vira para cada um de nós e vocês são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então ele quer que nós vivamos em luz. Ele quer que nós sejamos luz. E a luz, para ser luz, ela não pode ter trevas, não existe, porque a luz, ela espanca trevas. Você entra num quarto escuro, quando você acende a luz, o que acontece? O quarto se clareia. Então, se nós somos a luz do mundo, aonde nós estivermos, não poderá haver treva, não poderá haver erro, não poderá haver coisas erradas, não poderá haver problemas, não poderá haver o vício da droga, do cigarro, como é que chama, da bebida, do vício,
Não poderá haver nada que seja contrário à lei de Deus. Porque se nós somos a luz do mundo, aonde nós estivermos, nós temos de estar iluminando todo o nosso caminho. E olha mais o que Jesus disse. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Vamos explicar esses termos de antigamente. Não se acende uma candeia. Candeia é aquela lamparina antiga, né? Que era feita de querosene, que era feita de azeite, de óleo, aquela lamparina antiga. Para colocá-la debaixo do alqueire. Alqueire era um móvel, como esse aqui, um móvel. Então eu não vou acender uma lamparina para colocá-la debaixo. Não, eu vou colocar a lamparina no velador. O velador é um lugar alto para que todos sejam iluminados, aqueles que se encontram na casa. Então, além dele dizer que nós somos a luz do mundo, além dele dizer isso, além dele dizer essa qualidade nossa, ele exige que nós não vivamos escondidos debaixo do guarda-roupa, debaixo da mesa. Ele não quer que a gente seja escondido. Aliás, dentro do guarda-roupa é lugar só para quem está fazendo porcaria, só para quem está errado. Que não tem outro lugar para ir, então corre para dentro do guarda-roupa. Então, no guarda-roupa, aí por falar em guarda-roupa, antes de ontem, eu passei assim de relance, quando eu liguei a televisão para pegar um canal de notícia, estavam dois rapazes, né? Dois rapazes. Então um dizia para o outro assim, que bom, né? Que bom que você agora, você se abriu, né? Você se abriu. Então não é importante que você saia do guarda-roupa? Mas que desgraça desse cara estava dentro do guarda-roupa fazendo o quê, né? Fazendo o quê? Aí que eu fui atirar, fui perguntar, é que o cidadão, para fugir lá de uma moça lá, ele falou que ele não queria ser, como é que ele não queria ser o não sei o que das mulheres, ele preferia ser não sei o que dos prisioneiros, dos presos. Então eu entendi que aquilo lá era um flozozinho que estava ali, né? Então, o outro diz assim, por que você não sai do guarda-roupa? Por que você não se demonstra? Você é uma pessoa importante, é muito importante para a nossa causa que você saia do guarda-roupa e se mostre ao mundo. Oh, meu Deus do céu, que coisa triste. Que misericórdia. Deus precisa ter misericórdia desse povo mesmo. Falta de luz. O cara que está dentro do guarda-roupa está no escuro, porque não tem jeito de ficar de luz lá dentro, porque então ele vai se demonstrar. Se ele está ali dentro escondendo alguma coisa, se ele acender uma luz ali dentro, ele vai se demonstrar. Então ele está no escuro. Ele está no escuro. Então é preciso que a gente seja luz e que a gente não fique debaixo do alqueire, não fique debaixo da mesa, não fique escondido. É preciso que a gente mostre que a gente é luz. Mas a gente tem que se demonstrar luz quando a gente for luz de verdade, for luz de fato. Quando a gente servir de exemplo e de testemunha da verdadeira luz que é Cristo. E continua aqui. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, quando a gente tiver esse Espírito de Cristo, quando a gente tiver a luz de Cristo, quando a gente resplandecer na luz de Cristo, nós vamos ser luz do mundo. E Cristo não quer que a gente esteja escondido, Ele quer que a gente esteja aberto e que a gente mostre essa luz para que através das nossas obras nós glorifiquemos ao Pai. E veja que coisa interessante. Quando a gente pensa em luz, quando a gente fala de luz, todo mundo pensa no sol, né? A primeira coisa, né? O sol é luz. O que é a luz? A luz é o sol. O sol é a luz. E eu fui analisar isso aqui e achei uma coisa interessante que nunca me ensinaram, mas é que precisa ver uma coisa interessante. Vamos na criação do mundo. Gênesis capítulo 1, no versículo 3. Gênesis capítulo 1, no versículo 3. Olha o que está escrito aqui. Disse Deus, isso no primeiro dia, disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus no primeiro dia, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Isso tudo Deus fez no primeiro dia, a luz, no primeiro dia. Mas vamos passando os dias, e quando foi? No quarto dia,
Disse Deus também: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã no quarto dia. Então a luz foi criada no primeiro dia. A luz foi criada no primeiro dia. E o sol só foi criado no quarto dia. Então o sol não é a luz. O sol, ele resplandece a luz. Ele reflete a luz. Ele é fonte de luz. Mas a luz é uma coisa que não é sol. A luz é uma coisa abstrata, criada em primeiro lugar por Deus. Então a primeira coisa que fez Deus foi criar a luz para que espancasse das terras as trevas. Vamos ver se isso é verdade. Olha o que está escrito no versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre toda a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, antes de Deus criar a luz, havia só trevas. Só trevas. Aí Deus veio e cria a luz. Deus veio e cria a luz. E depois, no quarto dia, é que ele vai criar o sol. Então o sol apenas é um reflexo da luz, é aquele que reflete a luz. Por isso nós, que somos a luz do mundo, nós temos que refletir a luz verdadeira. Nós não vamos ser fonte de luz. Nós não vamos ser a luz, mas nós vamos ser o reflexo da luz que tem que ser Jesus. Quando ele entrar no nosso coração, quando ele entrar aqui no nosso coração, nós vamos resplandecer luz em todo o nosso derredor. Nós vamos espancar as trevas que estiverem em nosso derredor. Nós vamos acabar com os erros que estão ao nosso derredor. Nós vamos transformar o mundo quando nós nos transformarmos luzeiros. Assim como o sol é um luzeiro, assim como a lua é um luzeiro, nós também seremos luzeiros de Cristo Jesus. Interessante que quando Jesus entra no nosso coração, quando ele diz assim, eu sou a água, ele diz também, eu sou a fonte de água viva. E ele diz assim, quando você me receber na sua vida, você será a fonte de água viva. Do seu interior correrão rios de água viva. Olha só que Jesus nos promete. Ele muda a nossa vida, ele transforma o nosso ser, ele transforma a nossa existência, ele muda o nosso pensamento, ele transforma todo o nosso andar. Transforma todo o nosso andar. Ontem eu conversei com um amigo meu, um amigo muito querido, gente, muito querido, mas passando uma crise terrível, uma crise existencialista, uma crise financeira, uma crise econômica, uma crise de vida tremenda, que só apareceu na vida dele agora, quando ele está um pouco mais velho do que eu. E aí eu vi o desânimo, eu vi assim, a falta de como é que chama, de perspectiva na vida dele. Eu vi isso tudo, eu digo, o que está faltando dentro desse homem? Está faltando a luz de Jesus. Está faltando a luz de Jesus, porque aqui está prometido que quando ele receber a luz de Jesus, ele vai ser luzeiro do mundo. Ele vai ser luzeiro do mundo. Aí hoje conversei com outra pessoa e disse assim, a minha mãe está muito ruim, também está com 86 anos, e daí? Se morrendo com 100 é jovem, ela tem muito tempo ainda para se tornar a luz do mundo, ela tem muito tempo ainda para se tornar a fonte de água viva, ela tem muito tempo para mudar a vida dela. É isso que eu quero dizer para o nosso povo. Escutem, gente, não existe causa perdida, não existe causa sem ser resolvida. Nós temos o poder de nos transformar, de ter uma nova vida, e mais ainda, temos o poder de transformar as pessoas que estão em nosso derredor. Desde que nós sigamos aqui o exemplo de Cristo, o mando de Cristo, o mandamento de Cristo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Então o que está faltando para a maioria do nosso povo? Está faltando luz. Luz para entender, por exemplo, o estudo que ele fez, luz para aprender melhor, luz para passar num concurso, luz para enfrentar o seu trabalho, luz para ter inventividade, luz para ter inteligência, perspicácia, entendimento, luz para ter uma nova vida. É isso que Cristo quer que nós colocamos dentro do nosso coração. E como é que eu coloco Cristo dentro do meu coração? Eu rasgo o meu peito e digo, entra, Senhor Jesus, vem morar dentro de mim. Eu quero o Senhor aqui dentro de mim. Agora, para eu ter Jesus dentro de mim, gente,
Eu preciso seguir os ensinamentos dele. Como é que eu quero que ele more dentro de mim e eu continuo tendo os mesmos erros na minha vida? Como é que eu quero que Jesus more dentro de mim se eu continuo com as mesmas coisas erradas que eu sempre fiz na minha vida? Porque Jesus diz, para você me receber, para você ter o reino dos céus, para você sair desse mundo de trevas, você tem de nascer de novo. Você tem de ser uma nova criatura. Você tem de voltar a ser um novo homem. Você tem de ter uma nova vida. É isso que o nosso programa chama Em Busca de uma Nova Vida. Por quê? Porque nós queremos que Jesus entre no coração de todos. No coração de todos. E no coração de todos, ele faça com que todo mundo tenha uma nova vida. Aqui nós temos, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, nós temos uma coisa aqui interessante. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então preste atenção, gente. Quando Deus, no começo do mundo, olha o que Paulo nos ensina. Gente, se vocês querem ser cristãos de verdade, conheçam Paulo, bebam as epístolas de Paulo, aprendam nas epístolas de Paulo, vão nas cartas de Paulo, para vocês verem o que é o verdadeiro cristianismo. Então ele diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandecerá em nosso coração no momento que nós o aceitarmos. Quando ele diz para o mundo, faça-se a luz, no momento que eu digo, Senhor, entra no meu coração, vem viver comigo, Ele vai fazer dentro de mim resplandecer a mesma luz para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em face de Cristo. Quer dizer, aquele mesmo que criou a luz, Ele vai entrar dentro de mim e vai fazer dentro de mim um luzeiro. Ele vai transformar-me por dentro para que eu seja luzeiro do mundo. E como luzeiro do mundo, eu vou chegar à proximidade de Cristo até o dia em que eu for para a glória, e lá eu vou me igualar a Cristo, porque lá na glória eu vou receber a perfeição. Então, este fato que nós temos de ter, a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se nós quisermos ter uma vida diferente, e eu pergunto, como é que nós podemos viver nas trevas? Como é que nós podemos viver em trevas? Como é que nós vamos viver em trevas se nós formos buscar Jesus? Porque Ele disse, eu sou a luz do mundo. No momento que eu pego Jesus para mim, eu coloco Jesus na minha vida, eu recebo Jesus na minha vida, eu ponho Jesus na minha vida, eu ponho a luz, porque Ele é a luz, eu ponho a luz. Não tem jeito de botar Jesus sem botar a luz dele dentro de mim. E quando a luz dele entra em mim, eu me torno luzeiro também. Eu me torno luzeiro e eu tenho de resplandecer. Eu não posso ficar escondido. Eu tenho de resplandecer porque Jesus, no momento que subiu aos céus, o que Ele disse? E recebereis do alto o poder e sereis minhas testemunhas. Então uma forma da gente ser testemunha de Deus é a gente testemunhar, receber a luz de Jesus. Agora, vejam, por exemplo, aqui tem um texto que a gente precisa estudar. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás, quando ele quer fazer as artes dele, porque ele é teimoso, ele gosta de fazer arte, ele é arteiro, né? O que ele faz? A primeira coisa que ele faz é se transforma em anjo de luz, porque ele engana mais fácil. Porque aí ele engana mais fácil. Porque se Jesus é a luz e ele se transforma num anjo de luz, né? É fácil a gente confundir a luz de Jesus com a luz de Satanás. E tem muita gente, mas muita gente, que está sob a luz do anjo de luz, que é o Satanás, que não é anjo de luz. Ele se transforma para enganar as pessoas, porque no momento que as pessoas são enganadas, ele se apaga e a pessoa volta a ficar no escuro, volta a ficar nas trevas. Então, cuidado, gente, cuidado para a gente não seguir atrás de uma outra luz que não seja a luz verdadeira. Eu tenho um fato interessante, eu tenho o meu irmão que mora lá em Natal, ele deve estar me ouvindo agora. Eu me lembro quando ele se casou, disseram, ele não conhecia São Paulo, disseram para ele, ó, quando você entrar em São Paulo, você vai na casa da sua tia, vai passar um ônibus vermelho, aí você segue esse ônibus vermelho, que vai dar certinho
na casa da sua tia. Primeiro ônibus vermelho que passou, ele atrás. Aí e desce pra cá, e desce pra lá, desce pra cá, desce pra lá. De repente olhou, tinha um ônibus vermelho aqui, tinha outro ali, tinha outro lá, tinha outro lá. Ele falou, e agora? Qual é o ônibus vermelho que eu tenho de seguir? Assim, gente, Satanás se transforma em anjo de luz. E se a gente não tiver perspicácia, a gente pode seguir esse facho que não é a luz verdadeira, que é a luz de Jesus. Vamos estudar mais um pedacinho aqui, para que a gente entenda o que Jesus quer que a gente faça em nossa vida. É seguir a sua luz, é seguir o seu facho de luz, é ter Jesus no nosso caminho, para que a gente possa ter uma vida completamente diferente. Eu recebi ontem um telefonema de uma pessoa que dizia para mim assim: o senhor pouco fala de Deus, o senhor pouco fala de Deus, o senhor só fala de Jesus. Será que o senhor não está desprezando Deus? Meu filho, aí é que está a mensagem de luz. Deus disse, tudo agora é com meu filho. Eu vou jogar na mão dele tudo, todas as coisas, em todo tempo, em todo lugar. Então eu não vou mais ficar incomodando o pai. Se ele disse, ó, todos os negócios daqui para frente, tudo é com meu filho. Para que eu vou incomodar o pai? Eu vou conversar com o filho, porque está tudo na mão do filho. E o filho diz, eu sou a luz, então eu vou no filho. E é o filho que vai resolver o meu problema. Porque está escrito aqui, ninguém vai ao pai, senão por mim. Então ninguém vai chegar a Deus diretamente. Não adianta você bater na porta de Deus e dizer, ó Deus, eu estou aqui. Ele conversa com meu filho. Meu filho mandou você aqui, meu filho trouxe você aqui. Não, então pode voltar. Se ele não trouxer você aqui, eu não te atendo. Ninguém vai ao Pai senão através do Filho Jesus. É através dele, o Filho Jesus, que é a luz do mundo, que é o luzeiro, que deve nos levar para nos transformar, para fazer com que a nossa vida se transforme em vida de vitória e de sucesso. E aonde há luz, gente, e aonde há luz, não há pobreza, não há miséria, não há doença, não há enfermidade, não há dor, não há ilusão, não há desilusão, não há atribulação, não há nada de tudo isso que o diabo põe na nossa vida para nos atormentar. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E quando ele fala em vida, repito, nunca é demais repetir, ele não fala nessa vidinha chula, porqueira que você se contenta com ela. Ele fala numa vida em abundância, uma vida em abundância, uma vida de luz, não é vida de treva, não é vida de penumbra, não é vida de meia luz, não. A meia luz é só para tango, a meia luz é só para quem quer derrubar para o pecado. Então vai a meia luz, como é que é? A meia luz do beijo, a meia luz do amor, é outra coisa. Isso é coisa do cão, é coisa do diabo, porque a luz inteira é Jesus, é a luz que ilumina tudo, é a luz dele, é a luz que nós devemos seguir. Que Deus nos ilumine, para que a gente possa seguir a luz de Jesus, que vai iluminar a nossa vida, vai transformar a nossa vida. Porque Cristo é transformação. Cristo é nova vida. Cristo é um novo ser, uma nova criatura, um novo homem. Que Deus nos abençoe e nos faça muito felizes. Os que creem, digam amém. Digam glória a Deus. Vamos pedir a Deus agora, a Jesus, que nos transforme em verdadeiros luzeiros cristãos, luzeiros de Cristo. Vamos pedir isso a Jesus, que Ele nos transforme em luzeiros de Cristo. Preste bem atenção, nós temos de ser luzeiros de Cristo, temos de refletir a luz de Cristo, temos de iluminar ao nosso redor, temos de ser fartos de luz, cheios de luz, para que em nosso redor só haja iluminação. Todos que se cercarem de nós tenham a luz de Cristo, a luz da verdade, a luz que ilumina o mundo inteirinho. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos, enche-nos de fé, Senhor Jesus, enche-nos de fé para que nós creiamos na tua luz, para que nós creiamos que tu és a luz do mundo, o luzeiro que nós devemos refletir. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta fé e te pedimos, aumenta a nossa fé, para que nós possamos viver como verdadeiros luzeiros, para que nós tenhamos a tua luz, Senhor Jesus, para refletir sobre o mundo, para que ao nosso derredor, no nosso lar, na nossa casa, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa vizinhança, nós sejamos luzes, luzes que refletem o teu valor, a tua força, a tua vida. Nós te pedimos no teu santo nome. Os que creem digam amém, digam glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso agora.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? E vamos, gente, receber a unção, né, com óleo santo, porque a unção quebra o jugo. E vamos para a vitória no dia de hoje. Vamos para a vitória.